Aí, deu certo. Então, gente, hoje eu vou conversar com a doutora Laura Rodrigues, biomédica, para iniciar uma série de entrevistas que eu estou fazendo com outros profissionais da área da estética, para eles contarem suas histórias e contarem um pouco como é que é trabalhar na área da estética. Peraí, eu acho que o meu vídeo, ele tá... Você está conseguindo ver e me ouvir com o... Sim, estou conseguindo, tá bem vídeo? nítido. Uhum. Ah, então tá bom. Então, vamos lá. Quando eu conheci a Laura, ela estava estudando biomedicina e já trabalhava na área da beleza, né? Então, eu queria que você Sim. contasse um pouquinho como é que foi, qual é a tua formação, como que você começou na área da beleza e depois na área da estética. Uhum, sim. Olá, pessoal. Eu sou a doutora Laura Rodrigues, sou biomédica esteta. Atuo na área da biomedicina estética há 3 anos, desde a minha formação da graduação. Mas na área estética já faz um período assim mais longo que eu atuo, né? Então, para começar mesmo a história, eu vou lá atrás. Então, Desde o começo. desde o começo. Então, eu comecei, na verdade, a trabalhar, né, com a estética mesmo, vamos dizer, na área da beleza, né, não com a estética, mas na área da beleza com 13 anos de idade. Então, eu Nossa! comecei a trabalhar, faz muito tempo. Hoje eu tenho 35 anos, então faz um tempinho. Eu comecei a trabalhar como manicure em salão de beleza, isso lá na minha cidade natal, em Cuiabá. Então, Uhum. desde ali, eu sempre trabalhei nessa área, né? Então, sempre trabalhei na parte estética. Na verdade, eu só fui, né, evoluindo, vamos dizer, né? Sempre trabalhei como manicure, dali, né, fui fazer cursos livres, comecei a fazer depilação com cera, depois comecei a fazer massagem, limpeza de pele, e assim fui, né, atuando, né, começando mesmo e aprofundar nessa área da estética. Então, tô até hoje, né? Hoje, claro, né, com a função de biomédica esteta, então eu trabalho, né, hoje com os injetáveis, que é diferente, né, com o que eu fazia antes, mas é tudo, né, engloba tudo, né, nessa área da estética ainda. Eu não preciso nem explicar por que resolveu fazer biomedicina, né? Porque você Eu já estava na já área, já né? tenho uma história já, então, assim, já era um caminho, né? Então, como eu sempre gostei dessa área da estética, e a gente, né, procura sempre evoluir, né? Então, a gente, né, procura mais conhecimento, sempre está buscando novas técnicas. Então, a biomedicina vamos dizer assim, um curso que eu me identifiquei muito quando eu estava, né, quando eu trabalhava nessa parte da estética, limpeza de pele, já trabalhava com algumas coisas, né, corporais. Então, eu vi a biomedicina como falei, não, é ali que eu vou, né, me aprofundar a mais nessa área. Então, foi por isso que, né, comecei a fazer a faculdade de biomedicina para poder aprofundar mais nessa área da estética. Uhum. E você trabalhava num salão antes, quando você estava na faculdade? Sim, sim, eu sempre trabalhei no salão de estética, né? A minha cidade natal é Cuiabá, então, assim, com 18 anos eu vim para Curitiba. Então, quando eu cheguei em Curitiba, eu, né, fui procurar salão para trabalhar. Então, era o que eu fazia lá em Cuiabá. E comecei a trabalhar aqui em Curitiba em salão de beleza, trabalhei em alguns daqui, né, até me achar. Aí, o salão que eu fiquei mais tempo foi no salão do Frank, né, do Frank de Ferran, que é no salão do Shopping Novo Batel, e no Clube Curitibano, que é onde tem um salão ali dentro do Clube Curitibano. Então, trabalhei há muito tempo ali, e foi ali né, eu tive a oportunidade, né, uma condição financeira para poder pagar a minha faculdade de biomedicina e evoluir, né, para essa área da estética. Legal. E quando você se formou em biomedicina, você atuou lá como biomédica ou você já abriu o seu consultório? Então, não. É que, na verdade, assim, né? Hoje eu não sei como que tá, mas assim, na época eu já tinha me formado e sabia que salão de beleza, né?
não poderia, né, a gente trabalhar como biomédica esteta, porque tem todo, né, umas regras, tem vigilância sanitária, então tem toda uma documentação certa para você poder estar atuando em salão de beleza. Então, como, né, eu já sabia que não poderia atuar naquela época, não sei como está hoje, então a minha intenção realmente era terminar a faculdade e poder, né, abrir um espaço, um consultório, alguma coisa que fosse mais certo para poder estar atendendo. Então, eu já tinha essa intenção. Então, foi o que aconteceu. Eu terminei a faculdade bem na pandemia, bem no começo da pandemia. Então, assim, foi uma época meio complicada, né? Porque eu terminei a faculdade e falei, e agora? Como que, né? Abrir um espaço, um consultório, não é assim, né? Tipo, será que, né? Como que vai ser? Mas, assim, a gente termina a faculdade, a gente quer trabalhar, a gente, né? Quer. Então, foi quando eu comecei a procurar, né, tipo, a me informar mais como seria para abrir um negócio, como seria para, né, abrir um espaço, procurar sala, se eu poderia fazer parceria, né, em clínicas ou não, mas aí, como as coisas vai encaminhando, né, tipo, a gente vai, né, deixando e as coisas vai encaminhando, foi quando eu achei um espaço, né, uma sala, e montei, foi todo, né, toda aquela parte burocrática, mas consegui montar esse espaço e estou até hoje aqui, né, que é meu consultório. Estou atuando até hoje, desde a pandemia. E você trabalha sozinha? Eu Ou tem trabalho alguém sozinha. Agora, na verdade, eu tenho uma pessoa, tenho uma esteticista que vem fazer atendimento aqui, mas são dias específicos, né? O meu consultório, ele é um espaço pequeno, então ele, assim, ele é uma recepção e uma sala. Então, não tem assim, espaço para mais profissionais. A minha intenção, claro, é de, né, expandir. Hoje eu procuro até um espaço maior, né? Mas isso também a gente, né, tem que colocar tudo na ponta do lápis, tá? Porque não tá tão fácil assim. Não dá para dar o passo maior que a perna, né? Não dá. Então, aí tem, como meus atendimentos, né, são meio período, então alguns dias da semana essa esteticista ela vem e faz a parte, né, estética de massagem, limpeza de pele. Então eu tenho ela, né, como vamos dizer que me ajuda nessa parte da estética. Eu acho muito legal fazer parceria com o esteticista, porque uma coisa Sim, complementa a outra, né? complementa a outra. Tem gente Eu que como, acha né, que só com o injetável é suficiente para resolver todas as queixas dos pacientes, não, mas não não é. é, né? Precisa, né? E isso dá muita diferença. Quando eu estava sozinha nessa parte, algumas coisas eu até, né, fazia porque, né, a gente já tem um conhecimento, já tem toda uma atuação. Mas assim, a gente sobrecarrega, né? Então tinha algumas coisas que realmente a gente, né, precisa de alguém ali para poder tá ajudando. Então essa pessoa vem, ela ajuda bastante a esteticista e complementa, né? Complementa todo o processo. Legal. E essa parte de você abrir o consultório, você teve muita dificuldade, que você comentou que foi atrás da informação, como que fazia para abrir, você teve dificuldade de como descobrir, como você se regularizar no conselho, vigilância, tudo isso, como é que você fez? Então, na verdade, assim, a gente, como eu tenho uma pessoa, uma amiga, que já, né, já tinha todo esse passado por esse processo, então eu fui atrás dela, né, perguntar como que foi, então ela me deu muitas dicas, isso é legal, assim, você já ter alguém que, né, já passou por isso, e ela me passou, assim, várias dicas, como que foi, né, o que você pode fazer, o que não pode, o que a vigilância, né, procura, o que ela não procura, o que pode, vamos dizer, montar no espaço e o que, né, não pode. Então, isso foi uma parte, assim, que foi, vamos dizer, que foi um pouco mais fácil para mim por ter essa ajuda dessa pessoa, né, dessa conhecida, dessa amiga minha. Mas algumas coisas, assim, burocrática, né, o meu esposo, né, que me ajudou bastante nessa parte, que ele já tem um conhecimento em gestão, em administração, então, contabilidade também, algumas coisas ele, né, tem noção. Então, foi um conjunto que, né, que a gente entrou e conseguimos, né, dar todo o encaminhamento, mas assim, não foi assim uma coisa assim, rápida, fácil, mas, né, foi uma coisa que foi evoluindo e foi acontecendo.
Então, quando Então, você foi mas assim, procurar a sala para alugar, você já sabia mais ou menos o que que você precisava ter. sim, aham. Então, essa parte é interessante, por quê? Porque, assim, a minha sala ela é num prédio comercial. Uhum, Então, isso já é uma coisa, assim, que é uma vantagem, vamos dizer, né? Porque algumas documentações a gente já, vamos dizer que já tem pronta aqui. Então, algumas uhum. liberações dos bombeiros, então, algumas coisas, vamos dizer, do descartável, que é a parte do material Do lixo, né? descartável, do lixo. Então, aqui no prédio já tem, então a gente não precisa, né, fazer aquele cadastro e correr atrás. Então, assim, algumas coisas no prédio comercial tem a vantagem, né, dessa parte da liberação de alguns processos. Então, já Uhum, facilitou bastante. Então, e a sala que eu atuo hoje aqui, ela era uma sala que, antes, né, ela era um consultório médico. Então, ela já tem todo né, vamos dizer, uma estrutura para essa área, né? Então, para uhum. mim foi tranquilo, né, essa facilidade por conta disso. Isso é importante, né, a gente procurar alguma coisa que, né, tipo, a pessoa que está começando, né, às vezes é legal de procurar algum, sei lá, algum estabelecimento, algum espaço que já tenha uma estrutura, né, para não começar lá Exatamente. desde, porque é bem complicadinho, eu sei que é bem complicado todo o processo. Uhum. Ainda bem que você foi atrás antes, né, buscou ajuda dessa sua Sim, amiga, porque eu vejo que quem está fazendo a pós-graduação e está terminando, né, e quer começar a trabalhar, fica muito perdido nessa hora, e às vezes já fecha um contrato com uma sala comercial, um prédio, ou começa a abrir, montar o consultório, e depois vai ver, puxa, mas eu precisava disso, precisava daquilo, aí tem a questão do lixo, preciso fazer contrato, então, né, eu sempre isso. falo, não, É muita primeiro coisa saiba, burocrática, né? né, nessa área. Uhum, Assim, não é assim, eu vou alugar um espaço e vou entrar lá, vou começar a atender, não. Então, tem que ter toda uma liberação, toda uma documentação, alvará. Então, assim, é um processo, assim, chato, vamos dizer, chato, mas necessário, né? A gente precisa ter toda essa documentação, tá tudo certinho para poder atuar na área dos injetáveis, vamos dizer, né? Porque precisa. Hoje em dia a gente não pode, a gente tem que estar amparado, né? Vamos dizer, qualquer intercorrência, qualquer coisa assim, né? Bate, sei lá, vigilância sanitária, bate, né? Essa parte do conselho e a gente esteja, uhum. né? Esteja, vamos dizer, fora dessa parte burocrática, né? Da Vai com toda a documentação, documentação em dia, né? Tem que. a gente pode ser prejudicado, né? Então, temos que estar tudo certinho nessa parte. Hum. E quando você foi, decidiu abrir o teu consultório, assim, você ficou com medo, sentiu alguma insegurança de estar Ah, sozinha e começar a sim, atender o sim, sim. paciente? Então, essa parte foi bem complicada. Primeiro porque a gente estava na pandemia, né? Então, a Uhum. pandemia foi bem difícil, porque assim, ninguém, imagina, a pandemia era a última coisa que a pessoa ia fazer, era a parte Era estética, né? estética. Nossa, você foi muito Então, corajosa de foi. iniciar Olha, a um gente tem negócio assim. que, na pandemia foi, mas, né, graças a Deus, assim, eu como já tenho uma trajetória na área estética, então já tenho, né, Uhum. vamos dizer assim, uma clientela, né, uns Uhum. pacientes que já me seguem, então para mim, assim, não teve a dificuldade, mas não foi, assim, uma coisa, assim, tão, né, tão, vamos dizer, tão profunda na parte, vamos dizer, financeira, né? Todo o processo, por conta Você já tinha uma dele, carteira de já clientes, né? tinha uma carteira de cliente, aham. Então, algumas, né, me procurava. Então, assim, algumas coisas eu já comecei a fazer, né? Algumas coisas que eu já fazia no salão. Então, por exemplo, limpeza de pele, eu fiz bastante, né? Tinha bastante gente que vinha procurar fazer limpeza de pele, algumas fazer drenagem, que eu também fazia antes. Então, isso foi o que ajudou, né? Ah, depilação a laser também, que, né, eu faço até hoje, né? Aí na pandemia também foi uma coisa que algumas pacientes, né, deu continuidade ainda no procedimento. Então foi o que segurou assim aquele período. Mas, Uhum. né? Realmente, pandemia foi um período que, né, deu uma baqueada assim para todo mundo, né? Na verdade.
Mas agora as coisas estão indo, né? Agora Ai, graças a 2023. Deus, aham. Claro, né, a área da estética, da biomedicina estética, né, não é assim, ah, eu vou entrar e já vou trabalhar. Mesmo gente que já tem, né, uma cartela de clientes, de paciente, né, uma coisa assim tão fácil, né? Todo mundo que vai, né, tipo, ah, vou ali, vou fazer um injetável. Então, assim, a gente tem que saber, né, vender, tem que saber explicar, tem que saber, né, oferecer o que a gente, né, realiza aqui para as pacientes. Então, assim, eu hoje, né, claro, hoje eu tenho umas pacientes que eu atendo que é muito por indicação. Então, assim, Uhum. conforme você vai fazendo e elas vão gostando né, dos resultados, elas vão indicando. Então, isso é bem legal que, né, vai cada vez mais, a agenda vai ficando cada vez melhor, né? Então, a gente tem Leva um que... tempo, né? A gente vai leva um conquistando tempo, os mas, né, pacientes. chegamos lá, não é nada, não é nada que vai ser assim, ah, vou estar com a agenda Não é de lotada o uma dia hora para todo. outra, né? É, de uma hora pra outra. Tem que ter um planejamento assim, financeiro até no começo, né? Sabendo que você não Tem vai que conseguir nos ter. primeiros meses pagar todas as contas, Não, não, aí não, o que entra, né? assim, essa parte vamos dizer, de estrutura, para você montar um espaço, gente, não é barato, né? As coisas da estética são caras. Então, assim, é tudo, né? Móveis, aparelhos, então a gente tem que, né, tem que realmente ter vamos dizer, tipo não falo, não uma aquisição, mas ter, vamos Um dizer, uma renda, investimento. um investimento ali, você tem que estar, né, assegurado, porque realmente ali no começo você não vai conseguir, né, ter aquele retorno para você fazer todo, né, pagar todo o processo, mas você tem que ter, né, tipo, vamos dizer, um dinheiro guardado ali para poder, né, Isso. É um tá capital para amparado, investir, porque porque é abrir um negócio novo, né? sim, aham. Que não é, né, até os primeiros meses ali, tem que se segurar, porque Uhum. como todo negócio, né, todo negócio tem isso, para quem, né, trabalha que, abre um comércio, sabe que, né, nos primeiros Aham. meses que vai ter o retorno, né. Exatamente. E com relação a cursos livres, quais foram os primeiros cursos que você fez? Porque, bom, pelo menos para mim, só pós-graduação não foi suficiente, né? A gente tem que fazer curso, Tem que fazer curso. né? Ah, isso é bem importante. Nessa área, acho que não tem, gente. A gente sai da faculdade, mesmo saindo da faculdade, né, da pós-graduação, a gente fica meio perdida, né? Então, assim, eu acho que tem que estar muito fresco para a gente poder estar atendendo. Então, assim, os cursos livres foi o que me ajudou bastante, assim, na área, sabe? Nos procedimentos. O primeiro que eu fiz foi toxina botulínica, né? Que é o principal, assim, a porta de entrada para os procedimentos estéticos injetáveis. Então, foi Uhum. toxina botulínica, depois uns preenchimento básico para, né, a gente pegar mais a técnica, e isso a gente vai pegando, né, no dia a dia, né, fazendo. Então, mas os cursos livres ajudam bastante mesmo. Uhum. Então, mas o primeiro foi toxina botulínica e preenchimentos, né? Preenchimentos foi É o que eu fundamental, fiz. né? Tem que fazer. Aham, isso mesmo. E tem algum curso assim que você fez que você se arrependeu, que achou que foi fria, fez o curso e não foi bom, o professor não Não era foi bom? bom. Olha, então, eu não, assim, falar que foi ruim, não. Claro, né? É cursos e cursos. Tem cursos que você absorve mais, aprende mais. Tem cursos que você ali, não sei se você já sabe, que você vai e faz e fala assim, ah, mas isso daí eu já, né, já sei. Mas Aham. não que me arrependo, sabe? Porque tudo agrega, né? Tudo é conhecimento também, né? Sempre tem uma Mas, assim, atualização, né? Alguma isso, coisa. né, mas assim, é importante pesquisar muito, né? Cursos tem vários por aí. Hoje em dia o que mais tem é cursos nessa Uhum. área, né, Lili? E não é barato os cursos. Então, assim, investimento é caro, mas é importante você, né, pesquisar, indicação também é legal, tipo, de pessoas que já Sim. fizeram aquele curso, né, pedir indicação, ah, eu já fiz, gostei bastante, então, né, pode fazer, isso é legal de fazer. Mas, assim, um curso que eu Acho tenha legal me a arrependido, indicação. não, Que bom! graças a Eu já Deus. fiz alguns que entrei numas ciladas aí, depois eu vou contar quando eu fizer algum vídeo meu, Sério? contar as ciladas que eu já me É, meti. aqui.
Não, é pior Tem que que tem escolher mesmo. muito bem, né? Tem que escolher bem. É bem isso, tem que escolher muito bem. E quais são os procedimentos que você faz hoje aí, além de botox e preenchimento? Então, hoje eu tenho depilação a laser, né, aqui no consultório, mas o laser quem faz é uma técnica que ela vem para fazer a aplicação no dia. Os bioestimuladores de colágeno, faço os injetáveis para microvasos, capilar, vamos dizer, tem as enzimas também para gordura A gordura, localizada, né, que parte você também corporal, faz. aham. Então, assim, esses procedimentos, né, na área estética, injetáveis, eu faço todos aqui. É mais os Sempre tem. injetáveis. Você coloca Mas algum equipamento além da depilação a laser? Atualmente, não. atualmente, na verdade, assim, agora, no dia 28, eu vou estar com um aparelho, que é o Lavien, né, que é o que está na moda agora Sei. dos aparelhos. Então, eu fiz o treinamento desse aparelho esses dias atrás, e gostei Uhum. bastante dos resultados. Então, eu vou estar alocando esse aparelho para, né, para poder tá avaliando mais, assim, as sessões, né, ver como que vai evoluir. Mas, assim, uma sessão que a gente, né, tá comparando, que fez, já deu bastante resultado. Então, normalmente o protocolo do Lavier é três sessões, né? Então, Exceções. vamos 3 sessões, aham. Alguns, né, alguns procedimentos não, algumas características, tipo para manchas, melasma, 3 sessões. Então, a gente vai acompanhar. Mas é o primeiro aparelho, assim, né, fora o laser que eu vou estar alocando aqui. Legal. Eu nunca trabalhei com esse aparelho, mas eu conheci ele quando eu fiz o curso de Ultraformer com a Michelle Melick em São Paulo. Aí eu vi ela Isso é legal. aplicando, né? E eu achei legal, eu gostei. Eu acho que você vai gostar bastante, vai agregar bastante nos resultados É, aí da clínica. ele é bom que ele engloba várias, né, várias situações ali. Então, tipo, ele serve para muitas coisas, desde melasma, mancha, melhoras de linhas, poros Uhum. dilatados. Então, eu achei bem coringa, assim, esse aparelho. Vai dar um E up os nos resultados. resultados. É, então, eu fiz no meu rosto, né? Eu gosto de Uhum. testar em mim para, né, depois passar os feedback. E eu tô gostando, porque faz o quê? Uns 21 dias, e realmente ele é 21 dias que você começa a perceber a melhora na pele. E eu tô percebendo bastante, tanto que algumas manchinhas que eu tenho, claro, né, manchinhas solares, já Uhum. deu uma boa clareada com uma sessão. Então, Legal. tô gostando do resultado. Vamos E a ver, gente né, tem as que estar próximas sempre sessões. se atualizando, né, e buscando alguma Sempre, novidade. Não dá para ficar sempre. parado, né? Não dá, essa área a gente tem que estar sempre atualizando, buscando, né, estudando, não dá para parar, né, então tem que buscar conhecimento. E E tem que mesmo estar sempre à assim, frente, né, tem que estar sim, sempre à frente, porque hoje em dia a gente tem, né, muitos nessa área entrando, né, na área e a gente tem que estar sempre à frente, né, dessas pessoas, porque, né, hoje em dia não dá para a gente ficar para trás. estudar, trazer alguma Estudar, novidade, isso mas acho mesmo, que o sempre. básico bem feito, né, assim, é que existem muitos procedimentos hoje na área da estética, né, mas eu acho que se você fizer o Existe básico, o muito. botox, o preenchimento e trabalhar com a Preenchimento, exaderma, isso daí é a porta de entrada, vamos dizer, né? É o que onde as pessoas vêm e procuram. É a toxina botulínica, que é o botox, e o preenchimento. Então, dali você já pode começar, né? Tipo, alguns outros procedimentos, né? Englobar junto, né? Então, tipo, vou fazer uma toxina, você pode, né? Vender um tratamento para pele, né? Às vezes um skin buster, até uma limpeza de pele. Então, assim, tudo, né? Tudo você vai agregando. Então, quanto mais, né? Conhecimento, mais estudo, melhor, né? Então, não ficar só naquilo também, às vezes que, né? Às vezes é legal você sempre estar se atualizando para e agregando, né, em alguns procedimentos também. legal. Então, parabéns pelo seu consultório, pela sua Obrigada. clínica, desejo sucesso para você nos seus atendimentos, Obrigada. na sua carreira. Daí eu vou concluir a gravação aqui, dar tchau pro pessoal, espero que tenham gostado, né, do vídeo, que tenha, Obrigada. que ajude vocês, né, a conhecer, assim, aos alunos que vão assistir Sim, esse que a gente vídeo, né, possa, né, tá saber passando
como foi todo o processo, né? Ter um pouco da noção, né? Como que é todo o processo né, nessa área, né? Assim, como todas as áreas, né? Tudo é um começo, mas assim, tudo vai, né? Vai dar certo. É só focar no que é o objetivo que dá certo. Espero que seja um incentivo, né? Mostrar assim que cada um, o Sim, objetivo dessas entrevistas é mostrar que cada um tem uma história, cada um sim, trabalha de um jeito e faz determinados procedimentos, né? Tem clínicas é grandes, verdade. clínicas pequenas, cada um tem seu jeito de trabalhar, não tem o certo e o errado, Sim, né? Espero é que seja um verdade. incentivo aí para os alunos que querem entrar na área da estética. Isso mesmo. Espero que gostem, né, do todo, né, da história e que venham os futuros biomédicos esteta por aí, né, Isso aí. só ajudando a população, né, nessa área. Legal. Então, um beijo para vocês, pessoal. Vou concluir aqui a gravação. Beijo, obrigada.